Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Raquel Cardoso de Biologia daqui do canal. E hoje nós vamos ter mais um simulado Enem. Esse simulado, o assunto vai ser para citologia e tudo que envolve ali a área em torno da citologia. Então, pode chegar para cá que a nossa aula de hoje vai começar. Antes de mais nada, eu peço que você compartilhe e curta esse vídeo, tá certo? Que vai ser muito importante para o nosso canal. Bom, antes de mais nada, eu quero aqui só relembrar com vocês um pouco da citologia básica, ou seja, a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica, tá certo? A gente já sabe que uma das maiores diferenças gritantes é o núcleo delimitado por membrana. Então, na minha célula eucariótica, eu vou ter um núcleo delimitado pela minha carioteca. Já na minha célula procariótica, eu não vou ter esse núcleo delimitado. O material genético está ali disperso na célula, tá certo? Entre alguns fatores como organelas. Algumas organelas vão existir na célula eucariótica que não vão existir na célula procariótica. As organelas assim mais principais que caem bastante nas provas, né, são a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi e o ribossomo também. A minha mitocôndria, ela tem a função ali, né, de fazer a minha respiração aeróbica, então ela vai me gerar energia. O meu complexo de Golgi, ele vai fazer ali o meu endereçamento de substâncias, a minha produção de lipídio. O meu retículo endoplasmático, chamado de RA, em que eu tenho duas partes, o liso e o rugoso, ele vai estar ali associado à formação de proteínas e também associado aos ribossomos, tá certo? Então, fazendo esse apanhado geral para a gente poder relembrar algumas partes bem importantes da célula, vamos passar aqui para a nossa primeira pergunta. Bom, e a nossa primeira pergunta foi tirada do Enem de 2022 e diz assim: os ursos, né, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogemina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. E aí vem a pergunta: em qual etapa do metabolismo energético celular a termogemina vai interferir? Bom, voltando aqui para o enunciado da questão, ela me diz assim, ó, a termogermina é uma proteína mitocondrial, então eu já sei que é uma proteína que atua lá na mitocôndria. Se ela atua na mitocôndria, eu tenho que lembrar do meu processo de respiração aeróbica, do meu processo de formação de ATP, do meu processo de liberação de energia. E aí ela fala assim, ó, que impede a chegada dos prótons até a ATP sintase, gerando calor. Bom, e esse calor vai aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. A resposta dessa questão, pessoal, para quem respondeu letra E de fosforização oxidativa, está certíssimo, porque a professora vai explicar para vocês. A fosforização oxidativa é a minha última etapa lá do meu ciclo, né, de fazer a respiração anaeróbica, ou seja, a minha última etapa lá da respiração anaeróbica é quando eu produzo mais ATPs, é quando eu tenho a maior liberação de energia. Então, se a termogenina ela vai interferir nessa fosforilação oxidativa, ou seja, ela vai interferir, ela vai impedir, como a questão diz, que os prótons cheguem até a ATP sintase, que é a síntese de ATP, então eu vou ter ali uma energia acumulada. E a gente sabe que energia é calor, né? A energia se transmite de forma de calor. Então, quando essa energia se acumula ali na minha última etapa da respiração anaeróbica, então eu tenho uma formação de calor e, consequentemente, eu vou ter aquele indivíduo, que é o urso, né, despertando por conta daquele calor que se acumula no corpo. Então, quem marcou letra E está certíssimo. Avançando aqui um pouco mais, vamos para a nossa segunda questão, que foi retirada do Enem de 2017. E a nossa segunda questão é muito interessante e diz assim: visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se, né, uma célula de um camundongo com uma célula humana, tornando então uma nova célula chamada de híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas da membrana, os anticorpos foram inseridos no experimento,
um anticorpo específico para a proteína da célula do camundongo e um anticorpo específico para a proteína da célula humana. Foram visualizados ao microscópio, então, essas células, e aí elas coraram, né, em diferentes cores. Aí aqui eu tenho o esquema, né, 2 células inicialmente na etapa 1, uma humana, uma de camundongo. Na etapa 2 eu já tenho uma célula híbrida, metade parte de proteína humana, metade de parte de proteína de camundongo. Na minha terceira etapa foi adicionado os anticorpos, aqui como diz no desenho. Você está vendo que os anticorpos estão marcando as proteínas aderidas à membrana. E na minha quarta etapa, eu não tenho mais uma célula metade humana, metade camundongo. Eu tenho uma célula híbrida, ou seja, eu tenho uma célula em que as proteínas ali transmembrânicas conseguiram se permear ali, né, pela membrana plasmática para se fazer uma distribuição melhor. E aí vem a pergunta. A mudança observada da terceira etapa para a quarta etapa do detrimento ocorre por quê? Bom, letra A. Movimentam-se livremente pela a bicamada lipídica. Letra B. Permanecem confinadas em determinadas regiões. Letra C. Auxiliam o acimento do deslocamento dos fosfolipídicos na membrana plasmática. Letra D. São mobilizadas em reação da inserção de anticorpos. E letra E. São bloqueadas pelos anticorpos. Quem marcou letra A nessa questão tá certíssima. As minhas proteínas, pessoal, além de ajudarem ali a marcar os anticorpos, além da função estrutural, além da função carregadora, elas estão soltas ali, né? Vamos dizer assim, na membrana plasmática. Então, elas conseguem se mover livremente pela bicamada lipídica para desempenhar os seus fatores. Então, quando eu volto aqui, ó, para minha da terceira para a quarta etapa, eu vejo que eu tenho uma célula híbrida totalmente. Eu vejo que as minhas proteínas, que antes estavam metade de cada polo da célula, elas se misturaram, ou seja, elas conseguem fazer essa movimentação pela bicamada lipídica. Então, a resposta da segunda questão é letra A. Se você acertou, pode comentar aqui embaixo. Se você ficou com a dúvida, comenta aqui também que a professora vai ler. Bom, Enem de 2019, então, nossa terceira questão, e diz assim: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero na panela. Quando terminou de cozinhar, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal absorvido pelas batatas foi A. Osmose, por envolver apenas o transporte do solvente. B. Fagocitose, porque o sal transportado é uma substância sólida. C. Exocitose, uma vez que o sal foi transportado da água para a batata. D. Pinocitose, porque o sal estava diluído na água quando foi transportado. E E. Difusão, porque o transporte ocorreu através do famoso agente de concentração. Resposta dessa questão, pessoal, é letra D. Quem marcou letra D tá certíssimo. Pinocitose. Ah, professora, como assim? Mas o transporte de água da concentração da onde tem menos para onde tem mais se chama osmose e tal. Então, pessoal, essa questão ela não está falando do transporte do solvente, ou seja, ela não está falando do transporte da água. A questão pergunta: o sal foi absorvido pelas batatas por meio de quê? E a gente sabe que o sal que estava lá no caldo foi diluído no caldo. Então, o sal ficou lá diluído no caldo. E esse caldo foi absorvido pelas batatas. Então, a batata absorveu o sal por pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Então, a resposta dessa terceira questão é letra D de dado. Vamos avançar aqui um pouco mais e vamos para a nossa quarta questão, que diz assim: a organização celular de uma célula eucarionte é mais complexa que a estrutura de uma célula procarionte. Na verdade, acredita-se que a célula eucarionte surgiu a partir de uma célula primitiva, que seria a célula procariótica, ou seja, tem a teoria de que a vida inicialmente era mais complexa e depois foi simplificando, né? Vamos dizer assim. As células eucariontes apresentam estruturas que atuam órgãos, né? Apresentam estruturas que atuam similares a órgãos, que a gente chama ali de organelas, realizando atividades essenciais para a célula. Aí vem as mitocôndrias, por exemplo. Qual é a função das mitocôndrias? A. Responsável pela síntese de proteína na célula.
Letra A não pode ser, porque se tem de proteína, quem faz ali é o nosso RE, o nosso retículo endoplasmático. Letra B. Respiração celular produz a maior parte da energia para as funções vitais. Olha só, achamos a resposta da quarta questão. Exatamente, a mitocôndria faz ali a respiração celular. Mas vamos só dar uma olhada nas outras questões. Letra C. Digere moléculas orgânicas como carboidratos, lipídios e proteínas. Ela também não digere. Letra D. Atua em armazenamentos, modificação e liberação de substâncias. Realmente, a resposta dessa questão é letra B. Realiza ali a respiração celular, vai produzir a maior parte de energia necessária para as funções vitais. Nossa quinta questão também é sobre células, é muito interessante e diz assim: as células são compostas quimicamente por substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios e proteínas. E também as substâncias inorgânicas, que é a água, o sal, os sais minerais, né? E aí a questão pergunta: o carboidrato, por exemplo, além de conferir energia às células, também se destaca na função estrutural. E aí a gente tem as opções: A, no hialoplasma, na membrana plasmática, no perissossomo, na parede celular. Essa questão é muito interessante, porque a resposta aqui, a maioria das pessoas iriam colocar a letra B na membrana plasmática. Por quê, professora? Não é letra B, membrana plasmática. Porque o meu carboidrato eu tenho ali sim na membrana plasmática, mas ele não constitui a maior parte da função estrutural da membrana plasmática, tá ok? A maior parte da função estrutural da membrana plasmática são os meus fosfolipídios. Então, a resposta dessa questão é letra D, na parede celular. Na parede celular em que eu tenho lá na minha célula vegetal, a maior parte da minha parede celular é feita de carboidrato, tá certo, pessoal? Então, por isso, essa resposta dessa questão é letra D. É uma questão bastante interessante que induziria muita gente ao erro, tá certo? O Enem gosta muito dessas pegadinhas para saber se o aluno realmente sabe diferenciar, realmente tá sabendo sobre o assunto. Então, se você ficou com alguma dúvida, ou se você acertou, se você achou interessante essa questão, comenta aqui embaixo que eu quero saber depois, tá certo? Avançando aqui para a nossa penúltima questão, que é a questão de número 6, e diz assim: a organização dos componentes orgânicos nos seres vivos, com exceção dos vírus, em nível celular, pode ser de dois tipos básicos, né? Então, eu posso dividir aí as células em eucarióticas e procarióticas. Com relação a estes tipos de células, a gente vai marcar verdadeiro ou falso para as alternativas aqui embaixo. E aí, a primeira alternativa diz assim: nas células eucarióticas existe uma compartimentalização para as atividades específicas, como, por exemplo, digestão e armazenamento. Realmente está certa, nas células eucarióticas a gente tem ali organelas que fazem atividades de digestão e armazenamento, e eu tenho ali um local específico para armazenar essas substâncias, né? Então, primeira alternativa, verdadeira. Segunda alternativa, nas células eucarióticas, o material genético encontra-se disperso no núcleo, no citoplasma. Bom, essa questão tá falsa, né? Porque na minha célula eucariótica, o meu material genético está ali no núcleo, envolto por uma membrana, que a gente chama de carioteca. Então, vai ficar VF. Vamos para a nossa terceira alternativa, que diz assim: nas células procarióticas existem, além da membrana celuloplasmática, membranas internas. Então, a gente sabe, né, que na minha célula procariótica eu não tenho ali essa especialização toda de membrana, tá certo? Então, essa terceira alternativa está falsa, ok? Quarta alternativa nos diz assim: em células procarióticas, além do DNA nuclear, encontra-se também o DNA mitocondrial. Bom, pessoal, essa quarta alternativa também tá falsa, porque a mitocôndria, apesar de ter DNA, ela não está presente ali nas células procarióticas. E a última alternativa diz assim: as células procarióticas são encontradas principalmente nas algas e nos fungos. Também alternativa falsa, porque a gente sabe que as algas e os fungos são seres eucariotos. Bom, então vamos ver aqui, ficou verdadeiro, falso, 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 falso. A resposta correta é a letra A. Olha aqui, ó, verdadeiro, falso, falso, falso. Resposta correta dessa sexta questão, a sequência é a letra A. Apenas a nossa primeira alternativa aqui estava correta, todas as outras estavam falsas, apesar de parecerem bastante que estão corretas. O Enem gosta de fazer bastante isso,
essas pegadinhas, vamos dizer assim, né? Para realmente confundir o estudante, para saber se o estudante está ali por dentro do assunto, está sabendo diferenciar as questões. Nossa última questão, né? Nossa questão de número 7, para a gente encerrar o nosso simulado de citologia, diz assim. Bom, diferentes tipos celulares desempenham funções específicas em nosso organismo. Relacione, então, a coluna A com a coluna B. E aí a gente tem aqui na coluna A alguns tipos de células, tá ok? A gente tem os linfócitos B, os linfócitos T, os macrófagos e as células gilas, que são células ali do nosso sistema imune, né, que vão atuar na nossa imunidade. E na coluna B, algumas funções e tal. E aí, vamos lá. Primeira alternativa aqui da coluna D diz assim, uma célula que faça a produção de anticorpos. Então, relacionando com a minha coluna A, quem faz ali a produção de anticorpos no meu corpo, no meu sistema imune, são os linfócitos B. Então, a primeira aqui vai ser o número 1. A segunda alternativa, a segunda questão diz assim, regulação da resposta humoral e celular. Quem vai fazer ali a minha regulação da minha resposta humoral e celular no meu sistema imune vai ser os linfócitos T, tá certo, pessoal? Uma célula especializada ali vai ser os linfócitos T, então vai ficar 1 e 2. Letra C, fagocitar os antígenos, né? Bom, esse é muito fácil, esse a gente já sabe aqui de cara, que são os macrófagos, né? Que são as células do sistema imune responsáveis por fagocitar os agentes invasores. Então, ficou 1, 2, 3 e provavelmente, até por eliminação, você acerta que fornecer nutrientes para os neurônios é a célula gila, então fica 1, 2, 3 e 4. Olhando aqui as alternativas, eu tenho minha letra E, que é 1, 2, 3 e 4. Resposta dessa questão é 1, 2, 3 e 4. Foi uma questão muito tranquila, assim, mas que se você não souber sobre as células do sistema imune, como elas atuam, realmente você não tem como responder essa questão. Então, a parte de biologia tem que ser estudada, tem que fazer revisão, tem que fazer questões para que você possa entender e guardar esse conhecimento aqui dentro da sua cabecinha para você poder responder essas questões. Bom, pessoal, essa foi a nossa última questão. Eu espero que vocês tenham gostado do simulado. Eu fico por aqui. Mando um beijo para vocês e tchauzinho, até o nosso próximo encontro.